Bom dia, coloque a mão no coração, feche os olhos, vamos falar com Deus agora. Querido Deus, nós entramos em oração na Tua presença, gratos por esse dia, por essa oportunidade, pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor. Mais uma vez, na Tua casa, neste lugar consagrado a Ti, onde diariamente invocamos o Teu nome, nos reunimos em Teu nome. E o Senhor diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em Teu nome, ali o Senhor estará. Então nós cremos que o Senhor está aqui. E não somente nisso, cremos que os Teus ouvidos estão atentos, as Suas mãos não estão encolhidas. Ao contrário, o Senhor está pronto a agir, Suas mãos estão estendidas, e o Senhor está pronto a abençoar, livrar, socorrer, curar, libertar. Eu não sei qual é a necessidade de cada um, Senhor. O que essa pessoa espera, anseia, as definições que ela está buscando, meu Deus, ainda para esse ano, porque para nós o ano não terminou, ainda há tempo, Senhor. Um dia para o Senhor é como 1000 anos como um dia, e de um momento para o outro, de repente, o sobrenatural pode acontecer, viradas impossíveis, mudanças radicais. Nós cremos, meu Pai, se estamos aqui, é porque nós cremos que o Senhor é o mesmo e não mudou, e continua surpreendendo aqueles que pacientemente, perseverantemente esperam pelo Senhor e esperam no Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, esperando por Ti, esperando no Senhor, crendo em cada palavra, crendo em cada promessa, crendo, meu Deus, na fidelidade, na bondade e na grandeza do Senhor. Tu és grande. Os nossos problemas e desafios podem ser grandes para nós, mas para o Senhor não são nada. Tudo é pequeno para o Senhor. E agindo o Senhor, nada, ninguém pode impedir. Então age na vida do Teu povo, Senhor. Age na vida dos fiéis. Surpreenda aqueles que têm olhado com esperança para o Senhor, que acreditam na Sua fidelidade, na Sua bondade, no Seu poder. Não deixa sem resposta. O Senhor disse que o melhor, o Senhor deixou, guardou para o final, como o melhor vinho, que foi servido no final da festa. Então que esses dias que restam para 2021 finalizar, terminar, sejam de grandes surpresas, alegrias, vitórias, viradas, em nome de Jesus. Seja conosco nessa reunião, fala aos nossos corações, conduz essa reunião. Preciso da Sua ajuda, preciso de graça para estar aqui, Senhor, e para levar a Tua palavra, assim como todos nós precisamos também de graça para entender o que o Senhor está falando individualmente. Nós queremos um conhecimento revelado, nós queremos discernimento, nós pedimos ao Senhor discernimento, visão, sabedoria. Senhor, nos mostra através da Sua palavra o que quer de nós, o que devemos fazer. Ajuda-nos, meu Pai, nós queremos Te agradar. Nós queremos, meu Deus, agradá-lo, atrair o Teu olhar, a Tua atenção. E o que o Senhor procura, meu Deus, é um coração totalmente dedicado, pessoas íntegras, inteiras, totalmente dedicadas ao Senhor. Senhor, nos ajuda a ter o coração certo. Nos guarda das distrações. Nos guarda, meu Pai, de qualquer divisão. Nos guarda de cochearmos em 2 pensamentos. Nos guarda, meu Pai, de vivermos divididos. E ajuda-nos a estarmos inteiros no Senhor.
amando de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa energia, Senhor, perdoa as nossas falhas. Cada palavra, cada pensamento, cada sentimento, cada atitude que o entristeceu, nos perdoa agora. Nos lava com teu sangue, nos purifica. Que nada impeça, meu Deus, a tua presença aqui, porque sem ela não tem sentido estarmos aqui. Sem o Senhor aqui, meu Deus, nós não temos motivo, razão, por que estarmos nesse lugar. Estamos aqui porque cremos que o Senhor está aqui e se manifesta nesse lugar. Então, se faça presente, que possamos ter uma reunião poderosa, em nome de Jesus. Obrigado por tudo, obrigado pelo que vai fazer aqui hoje, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos abrir aqui em João capítulo 1, versículo 43. No dia seguinte, Jesus decidiu ir a Galiléia. Encontrou Filipe e lhe disse: siga-me. Filipe era de Betsaida, cidade natal de André e Pedro, também um lugar de incredulidade, né? Betsaida, nós vamos lembrar que foi uma das cidades que ouviu um ai, né? Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados, né, em vocês fosse realizado em Tiro e Sidom, há muito, né, aquele povo teria se convertido. Então, era um lugar também conhecido por sua incredulidade. Mas de lá saiu Filipe, que ao ser chamado, atendeu esse chamado. E aí nós temos que lembrar algo que sempre é lembrado aqui, falado aqui. Tudo que Deus faz não pode parar em nós. Né? Somos salvos para levar salvação, curados para levar cura. Deus nos chama para chamar outros através de nós. E o Filipe, né, quando foi chamado por Jesus, já saiu atrás de Natanael para compartilhar essa boa nova, essa notícia maravilhosa de que o Messias havia chegado, né? As escrituras se cumpriram, a palavra se cumpriu. E é lindo de ver a maneira como Filipe fala de Jesus, né? Com uma convicção, com uma certeza de quem sabe o que está falando. Ele fala sem medo de errar. Esse é o Messias, esse é o Filho de Deus, este é aquele, ó. Encontramos, Filipe foi procurar Natanael e ele disse: encontramos aquele sobre quem Moisés na lei e os profetas escreveram. Seu nome é Jesus de Nazaré, filho de José. Aí, o Natanael, né, questionou: Nazaré? Exclamou Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque Nazaré também era um lugar de incredulidade, né? Também era um lugar sem expressão alguma, de gente incrédula, sem fama, sem nada de especial para sair dali um grande líder, né? É uma cidade que
nem é citada no Antigo Testamento, uma pequena cidade, com um pouco menos aí, não mais que 2.000 moradores. Enfim, improvável sair de Nazaré aquele que veio para dividir a história. Né? Então, por isso, nesse preconceito, né, do Natanael, de Nazaré. Engraçado que de Betsaida saiu Felipe. Né? E, ao que tudo indica, Felipe e Natanael eram pessoas próximas. Então, a gente precisa ter esse cuidado para não criar uma imagem acerca de alguém, um julgamento, né, sem se dar a oportunidade de conhecer. Por isso que Felipe disse, não, vem ver, vem conhecer, vem tirar a prova. Né, antes de você tirar uma conclusão precipitada, com base, sei lá em quê, no histórico, né, dessa cidade, antes de generalizar, não é porque até agora não saiu nada bom de Nazaré que não pode sair agora. Né? Então, antes de generalizar, tira a prova, tira suas próprias conclusões, não fica com aquilo que você ouviu, que disseram, que falaram a respeito desse lugar, porque muitas vezes isso acontece, né? A pessoa compra uma informação a respeito de algo, a respeito de alguém, né? E não se dá a oportunidade de conhecer, já forma uma opinião a respeito daquilo, já cria uma barreira, né? Nasce ali um preconceito. E se o Natanael não tivesse tido essa disposição de provar, de experimentar, por isso que o salmista disse, provai e vede, faça a experiência, se dê oportunidade. Gente, tudo é questionável, a única coisa inquestionável é a palavra de Deus. Deus, Jesus, o Logos de Deus, Jesus, ele é inquestionável. Agora, o que eu penso, o que eu acho, o que eu aprendi, né, o que me disseram, qualquer coisa é questionável. A única coisa inquestionável é a palavra. Mas tem muita gente que se agarra, né, a um conceito, se agarra a uma opinião, se agarra a uma informação que foi dada, né, e que ela comprou como uma verdade, e por conta disso deixa de conhecer, de experimentar e de viver coisas maiores, maravilhosas, surpreendentes. Então, cuidado, né? Tenha a mesma atitude que Jesus teve, que foi a de se esvaziar. Às vezes a pessoa chega na igreja e vinho novo está sendo derramado. Nós falamos isso ainda no domingo, né? Vinho novo está sendo derramado. Só que a pessoa continua sendo odre velha, vivendo com base num sistema velho, numa maneira velha, antiga. Né? Ela continua com aquele padrão velho. Ela não se renova, ela não se abre para o novo, ela não se coloca como esse odre novo para receber o vinho novo. Ela até quer o vinho novo. Mas nós sabemos que se colocarmos vinho novo em odre velho, o odre arrebenta, o vinho é desperdiçado. Então, não funciona. Eu preciso tirar o que é velho. Eu preciso ter essa humildade de me questionar, de me esvaziar,
de desaprender muitas vezes e aprender de novo. Eu não posso me agarrar a uma ideia, a um pensamento, né? Principalmente se ele não vem de Deus, não está alinhado à palavra de Deus. Eu não posso me agarrar àquilo como se aquilo fosse uma verdade absoluta. Aquilo fosse o certo. Então tem muita coisa que nós compramos como verdadeiro, como certo, a maneira certa de viver, proceder, agir. Mas à medida que a palavra vai sendo exposta, vai sendo pregada, a gente vai tendo os nossos olhos abertos, a gente vai vendo que não é bem assim. Não é da maneira que muitas vezes aprendemos, né? Não é da maneira como fomos ensinados. E se nós não temos a disposição de romper internamente, não, eu vivi uma vida assim, eu vivi uma vida acreditando assim, eu vivi uma vida agindo, né, e reagindo dessa maneira. Mas agora eu tô aprendendo que não é assim. Com Deus, o que vai prevalecer? O que tem que prevalecer? É o que Deus fala, é o que Deus pensa, é o que a palavra de Deus apresenta como certo. Amém, gente? Natanael poderia ter perdido muito aqui. Ter perdido a oportunidade de conhecer o Filho do Homem, o Messias, o Salvador. Aquele por quem, inclusive, ele esperava. Ainda a bispa disse ontem que alguns estudiosos dizem que quando o Senhor o viu debaixo da figueira, o viu orando, e a sua oração era pelo Messias. Já parou para pensar? Né? Se esse homem tivesse sustentado a sua opinião, o seu preconceito em relação a Nazaré, seria mais ou menos como o povo de Israel, que orou uma vida, né, para sair do Egito, e quando se viu livre, quis voltar para o Egito. Ou como quando o povo, diante da terra, tendo a oportunidade de entrar na terra, se recusou a ir por incredulidade, porque estavam com medo de quem tinha medo deles. Olha que coisa, o povo não entrou na terra porque tinha medo de quem estava com medo deles. O Natanael podia terminar seus dias, né, arrependido, por mais tarde saber que não se abriu para aquele que ele esperava, que ele orava. Né? Estudiosos que dizem que ele estava debaixo da figueira orando pelo Messias. Aí o Filipe chega dizendo, olha, aquele, né, que Moisés, sobre quem Moisés e os profetas escreveram, nós encontramos, é Jesus, de Nazaré, filho de José. Eu fico imaginando, se aquele homem não tivesse sido, assim, humilde, sensato, quer saber, eu penso algo acerca disso. Eu tenho uma opinião formada. É como muita gente que às vezes nem se dá a oportunidade de vir, de conhecer. Né? Quantas pessoas que eu já ouvi com uma opinião formada a respeito do próprio ministério. Do próprio ministério. Outrora, porque a liderança, né, é uma mulher, então, quer dizer, isso não é de Deus. Isso não é de Deus, é uma opinião, um preconceito, que às vezes a pessoa está lá com os seus julgamentos, com as suas opiniões, e está frustrada, está infeliz, está amarga, né? Mas acredita que está certa. Está cheia de razão, cheia de opinião. Cheia de opinião. Fechada para algo que pode beneficiar, mudar radicalmente a sua vida. Quantas pessoas que quando vieram pela primeira vez, vieram, né, com seus preconceitos, com seu orgulho, cheios de opinião, né? Quantos que, quando pela primeira vez pisaram os pés aqui, estavam fechados, mas aí foi ouvindo a palavra foi entrando, aquela dureza foi sendo quebrada,
E a pessoa olha para trás e, né, dá graças a Deus, por Deus ter tido misericórdia dela, porque hoje ela vive o que ela jamais imaginou viver. Mas antes estava fechada. Antes estava cheia de opinião. Né? E opiniões que às vezes só estavam mantendo ela numa condição derrotada, humilhante. Tem muita gente assim. Tem muita gente fechada para Cristo, para Deus, né? Para aquele que está apresentando Deus a ele, Jesus a ele. E mal sabem que estão fechando as portas para uma mudança de vida, uma transformação de vida. Tem muita gente que não sabe, mas ele está fechado para aquilo que poderia levá-lo a viver coisas que ele nunca imaginou que veria, que viveria, porque o que o Senhor disse para Natanael foi: você verá coisas maiores do que essas, que você nunca viu, você vai ver. Mas ele só pôde dizer isso para Natanael porque ele, por fim, foi humilde, se deu a oportunidade de conhecer, não sustentou a sua opinião. É como Naamã, né? Se ele não tivesse por fim se ele por fim não tivesse se humilhado, se quebrantado e feito aquilo que o profeta orientou, vai lá, mergulha 7 vezes no Rio Jordão, teria terminado leproso. Teria terminado leproso, embora fosse um homem importante, renomado, né, no seu país, se até reis terminaram os seus dias morando numa casa separada, excluído, imagina que fim triste seria do Naamã, que era um homem respeitado, mas estava fadado ao fracasso, estava fadado a uma vida miserável, né? Tudo que ele conquistou iria desmoronar por conta da lepra. O que levou uma vida para conquistar iria desmoronar por conta daquela doença que envergonhava a pessoa. A pessoa era tratada como imunda, era excluída. E ele quase perdeu a oportunidade, né, de ser restaurado, ser curado. Por quê? Porque estava cheio de si. Porque eu penso, o que eu achei, o que eu pensava. Tem muita gente com a vida travada. Porque ao invés de se abrir, de se quebrantar, de se esvaziar, está lá sustentando uma opinião, um pensamento, um estilo de vida, um comportamento, uma maneira de ser, uma maneira de agir que não ajudou até hoje e não vai ajudar. É só pensar se até hoje esse meu modo de ser, esse meu modo de pensar não me levou à vida que eu quero viver, não vai me levar. Nós estamos aqui para desaprender e aprender. E se necessário for, né, no futuro, desaprender e aprender de novo. Porque à medida que vamos conhecendo a Deus, tem coisas que nós acreditávamos que era certo, que funcionava. E à medida que você vai crescendo, vai se aprofundando em Deus, você vai ver, não é assim. Tem coisas que funcionou até um tempo, né? Por um tempo funcionou, mas Deus está sempre nos levando para mais. Né? Tem gente hoje que se tornou obsoleta, ultrapassada. Por quê? Porque o que ela aprendeu levou ela até um ponto. Mas aí ela perdeu a capacidade de aprender, de evoluir, de crescer, ela ficou para trás. Então, sabe aquela mentalidade? Eu sou assim, esse é o meu jeito, né? Eu aprendi assim, meu pai agia assim. As coisas estão mudando. O mundo está mudando. Não que vamos nos adaptar ao mundo, né? Mas não quebrando princípios,
não passando por cima de princípios e valores do reino de Deus, nós temos que ter uma flexibilidade. Quantas empresas que fecharam porque não acompanhou a evolução, a modernização das coisas, né? Ficou naquele sistema ultrapassado. E a pessoa, às vezes, é uma pessoa honesta, correta, só que ela ficou para trás. Deixou de aprender. Nunca perca a capacidade de aprender e nunca pense que você já sabe tudo, que já faz o melhor que pode, porque você pode melhorar, você pode ser melhor. Você pode aprender. Nós temos que ter essa sede, né, por aprender. Aprender. Né? E jamais nos colocarmos como, não, eu já sei tudo, eu já mudei tudo que eu tinha que mudar, eu já cheguei onde eu tinha que chegar. Ninguém é um produto pronto, ninguém sabe tudo, jamais saberá. Entendeu? Então tenha humildade, a disposição de se esvaziar, de se humilhar, muitas vezes de desaprender, né? Porque insano, algo melhor está sendo oferecido e a pessoa, por orgulho, por preconceito, né? Por uma mente fechada, não, eu sou assim, esse é o meu jeito. É assim que eu penso, é assim que eu trabalho, é assim que eu vivo, é assim que eu me relaciono com as pessoas, foi assim que eu fui ensinado, foi assim que eu aprendi. Tá. Está funcionando? Não está. Você está feliz? Não estou. Ah, mas esse é o meu jeito. Então você é estúpido. Por que continuar assim? Por que não ser melhor? Por que não aprender? Por que não se dá a oportunidade de conhecer aquilo que está sendo oferecido, apresentado, e que é melhor? Nós temos que ter essa atitude do Natanael. Né? Eu tenho uma opinião, eu tenho um pensamento, mas o que eu penso, o que eu acho é questionável. A maneira como eu vivo é questionável. Eu não posso ser como aquela pessoa que quando alguém questiona, alguém, né, diz que, né, o que você faz não é bom, a pessoa já se arma. Isso acontece em muitos relacionamentos, onde a imaturidade está presente. Se um aponta um erro, o outro já aponta 2, 3. Né? Não tem a humildade de pensar naquela crítica, naquele questionamento que está sendo feito. Quantos que vivem em pé de guerra porque se ofende com facilidade, porque não tem flexibilidade. Eu sou assim, você tem que me aceitar desse jeito. Esse tipo de gente acaba terminando sozinho. Eu conheço pessoas que assim, vão fechando todas as portas. Reclama que ninguém gosta, reclama que ninguém se importa, mas a própria pessoa, na sua dureza, na sua inflexibilidade, na sua incapacidade de ouvir, na falta de humildade, foi afastando as pessoas, foi fechando todas as portas. A incapacidade de ouvir. Infelizmente tem gente que só está para falar. E não é por acaso que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca só. Ouça mais, fale menos. Tenha humildade para ouvir. Estamos falando de um homem que era conhecedor, né? Conhecia as Escrituras, mas diferente dos religiosos, né, que eram inchados pelo conhecimento, né? O conhecimento só os tornou pessoas duras, inflexíveis e orgulhosas, porque quantas vezes estavam lá ouvindo Jesus pregar, vendo Jesus realizar milagres, mas se recusavam a crer. Era uma dureza, era uma incredulidade, era um orgulho. Tem gente que o conhecimento só faz isso com ele. Deixa ele orgulhoso,
duro. Por ele saber muito, ele não tem humildade para aprender, para receber algo novo. Então, isso é muito prejudicial. Isso é muito. O Natanael expressou ali o que ele pensava, mas aceitou o convite de Filipe. Quando Filipe disse, venha e veja você mesmo. Né? Você está duvidando? Tire a prova, tire suas próprias conclusões. Aí entra, né, essa convicção do Filipe. Né? Ele falou com tanta convicção que realmente mexeu com o Natanael. Olha, o Natanael, eu não vou ficar aqui dando adjetivos dessa pessoa. Tire suas próprias conclusões. Vá e veja, experimenta, prova. E eu creio que essa convicção foi o que impactou, foi o que chamou a atenção mesmo de Natanael. Né? Ali estava alguém, né, que sabia o que estava falando, que acreditava no que estava falando. E quando uma pessoa acredita no que está falando, ela impacta, ela chama atenção. Né? Então as pessoas percebem quando você crê no que você está falando, quando você realmente acredita, quando você não acredita. Então, nós vemos que muitas vezes o familiar não leva aquele que está buscando a Deus a sério, porque muitas vezes nem ele acredita, nem ele, né, leva a sério. Se eu não respeito a minha fé, quem vai respeitar? Se eu não acredito no que eu estou falando, quem vai acreditar? Né? O Filipe não falou aqui de um milagre que ele viu, o Filipe não deu adjetivos para Jesus, mas falou com convicção. É ele, você está duvidando, vai ver. Você não acredita? Tira suas próprias conclusões. Vai lá, experimenta, veja. Se ele não é aquele que Moisés, os profetas escreveram, tira a sua prova. É maravilhoso isso. Você realmente falar com convicção. Né? Muitas vezes os discípulos creram na mensagem que eles pregavam, porque eles pregavam com autoridade, com convicção, como quem sabia o que estava falando. Muitas vezes de forma simples, porque eram homens simples, mas impactavam pela coragem, pela ousadia, pela certeza, pela convicção que passavam. Então as pessoas davam crédito porque sabem o que estão falando, falam com convicção. Jesus viu Natanael se aproximar e disse: aí está um verdadeiro filho de Israel. Por que Jesus disse isso? Aí está um verdadeiro filho de Israel, um homem totalmente íntegro. E nós vamos encontrar esse versículo, por exemplo, na King James, dizendo em quem não há falsidade, e na NA, em quem não existe fingimento algum. Então, integridade é a mesma coisa de alguém sem falsidade, sem fingimento, em quem não há falsidade, em quem não existe fingimento. Integridade é isso. Ele estava à procura de Natanael, estava difícil de encontrar aquilo que deveria ser o padrão dessa nação, o padrão de Israel, porque nós vamos lembrar que o nome Israel foi dado a Jacó quando ele parou de fugir. Quando o anjo perguntou qual o seu nome, ele disse: Jacó, enganador, mentiroso, trapaceiro. Esse sou eu, esse tem sido eu uma vida toda.
Mas ele estava ali lutando porque ele queria que essa marca de uma vida fosse arrancada. Ele não queria mais levar essa marca do enganador, do mentiroso, do trapaceiro, do maquinador. Ele não queria mais ser conhecido como Jacó, o enganador. E nós só conseguimos remover essas marcas quando paramos de fugir e enfrentamos e assumimos, né? E deixamos de viver na negação. Não, eu não sou assim. Outro dia a bispa falou, né? Deus está à procura de gente sincera. Gente, lembra do exemplo que ela deu? Sincera. Lembra da estátua de mármore que alguns preferiam de forma mais rústica, com as suas imperfeições, e diziam, sem cera, não passa cera, deixa rústico, deixa com as imperfeições aí. Eu prefiro assim. Eu prefiro assim, com as suas imperfeições. Deus nos quer assim, sem cera, sem fingimento, entendeu? Sem dependência de imagem, ainda ontem eu ouvi alguém dizer para outra pessoa, não tenta dizer o que eu quero ouvir, apenas fale, né? Porque quando você vai falar, a impressão que dá é que você está tentando convencer e falar uma coisa, né, que vai me agradar. Apenas fale o que você pensa, fale o que você sente, não tenta maquiar não, seja você mesmo. Quando eu digo seja você mesmo, não estou dizendo para você aceitar a pessoa que você é. Você pode, diga eu posso ser melhor. Diga eu preciso ser melhor a cada dia. Nós estamos numa jornada, buscando a perfeição, atingir a estatura do varão perfeito. Mas temos imperfeições. Somos cheios de falhas. Já erramos muito, ainda vamos errar. E o problema não são os nossos erros, mas a permanência neles. O problema não é errar, é não encarar o erro, é não assumir o erro, é não ser sincero. E tentar vender aquela imagem de algo que não existe. De algo que você não é. Tem gente que a luta dele, a força dele, a energia dele é colocada nisso. Em parecer uma pessoa que ele não é. Em vender algo que não existe. Alguém perfeito. Né? Alguém, não, isso não acontece comigo. É difícil lidar com gente que chega às vezes, né, e quer te convencer que o problema não está nele, o problema da vida dele não é ele, está fora dele, não tem a ver com ele, né? Não, porque eu faço tudo certo, eu não sei por que a minha vida não vai, porque eu faço tudo certo, né? Eu não sou mentiroso, não sou orgulhoso, não sou invejoso, eu sou perfeito. Quando a pessoa se coloca dessa maneira, ela está supondo que a falha está em Deus. Ou que o problema da vida dela é alguém, o que a palavra desmonta, né? A palavra desmonta esse argumento. Ninguém é o problema da minha vida, muito menos Deus. E o diabo nós já sabemos, o poder que ele tem na minha vida, na sua vida, é o poder que nós demos a ele. Se o diabo tem poder sobre nós, é o poder que nós demos a ele. Então, o diabo é o meu problema. Ele é o meu adversário, mas ele não é o meu problema. Né? Porque se eu andar na linha, se eu me submeter a Deus e resisti-lo, ele não vai ter poder sobre mim. O Senhor me deu autoridade e poder sobre ele. As pessoas, eu não posso dar esse poder, porque eu não vejo ninguém dizendo assim, então eu venci porque o fulano. Não, quando a pessoa vence, né, é aquilo, eu lutei, eu me sacrifiquei, né, eu busquei. Então, assim, a vitória tem a ver comigo, a derrota não tem a ver comigo. O meu sucesso é resultado
do meu esforço, das minhas escolhas, das minhas decisões, mas o meu fracasso não tem nada a ver com as minhas escolhas. Não cola, né? Não fecha a conta, não tem como desassociar você dos seus resultados, sejam eles bons, sejam eles ruins. Então, muitos perdem um tempão olhando para fora, culpando os outros, culpando Deus, culpando o diabo, culpando as pessoas, e não assume responsabilidade. E não encara a verdade. E nunca sofre essa mudança, esse ponto de virada, porque opta em viver fugindo. Enquanto vivemos fugindo da verdade, da realidade, não vamos viver mudança. Então, qual o seu nome? Jacó. Ali o Senhor mudou o nome de Jacó para Israel. Por quê? Porque ali ele estava sendo sincero, verdadeiro. Ele decidiu, não vou mais viver fugindo, eu quero vencer. E sabe quando a pessoa chega e diz, o meu problema é esse, ela para de fugir. É onde ela dá condições para Deus tratar, porque enquanto a pessoa admite, não, eu tenho um problema, esse é o meu problema, eu sou orgulhoso, eu sou invejoso, eu sou malicioso, eu sou imoral, eu sou mentiroso. Enquanto a pessoa não admite que ela tem um problema, qual é o problema dela, ela não vai lidar com aquilo. A escolha dela é fingir que aquilo não existe, só que se existe, aquilo vai, né, prejudicar. É uma vantagem enorme que nós damos ao diabo quando nós não reconhecemos a sua existência, a sua atuação. Nós não mudamos enquanto não reconhecemos a necessidade de mudança. Tem muita gente aí fora, nesse mundo, que não se volta para Jesus, porque não tem consciência de que é um perdido, de que está morto. Não tem. Acho que não precisa. Então, até que a pessoa entenda, eu sou um pecador, eu preciso ser salvo, ela não recorre a Jesus. Talvez até disseram, mas ela não tem essa consciência, ela já até ouviu isso, mas ela não acredita nisso. Isso não entrou de forma revelada, porque quando entra, peraí, eu sou um perdido, eu estou condenado. Se eu não crer em Jesus, se eu não me voltar para Ele, eu não serei salvo. Até que a pessoa tenha essa consciência, ela não toma decisão, ela não se volta. Então nós temos que pedir a Deus uma consciência viva de quem somos, dos nossos erros, e principalmente de quem Deus é, do amor dEle, do quanto Ele nos ama. Do quanto Ele nos ama. Então o nome de Israel foi dado a Jacó quando Jacó parou de esconder. E aí quando ele encontra Natanael, ele diz, aí está um verdadeiro filho de Israel, um homem totalmente íntegro. Por quê? Porque esse homem, diferente dos religiosos que oravam em praças públicas, faziam orações altas, né? Em voz alta para serem ouvidos, faziam para serem vistos. Esse homem estava lá debaixo da figueira, sem imaginar que estava sendo visto, que estava sendo observado, não fazia ideia de que o Senhor estava observando. Ele não estava ali orando para alguém ver, era Ele Deus. Ele não estava ali querendo chamar a atenção de alguém, senão a de Deus. E atraiu, sim ou não? Atraiu a atenção de Jesus. Atraiu. Leve isso muito a sério, porque quando eu faço algo para chamar a atenção de alguém, quando eu ajudo alguém, né, com a intenção de chamar a atenção de alguém, pronto, minha recompensa eu já recebi. O Senhor nos recompensa, nos promove pelo que nós fazemos no oculto. Como a bispa dizia ontem, não é o que ela faz aqui nesse altar que dá sucesso a ela.
é quem ela é no dia a dia, longe dos olhares. É como ela lida com as coisas, trata as pessoas. É o que ela faz no oculto. Então, assim, se nós não entendemos isso, só perderemos tempo. E já perdemos muito tempo. Já perdemos muito tempo na vida. Por falta desse entendimento, por essa imaturidade. De querer fazer as coisas para alguém ver, fazer para chamar atenção, né? Na dependência da imagem, preocupado com a opinião, preocupado. Você vê que ele foi ali mesmo, ele falou de Nazaré. Mas pode ver alguma coisa boa de Nazaré? Eu creio que essa opinião errada, porém sincera, agradou Jesus. Entendeu? Isso não foi um incômodo. Jesus não se ofendeu com a sinceridade dele, embora ele estivesse menosprezando Nazaré, o lugar de onde ele veio. Está entendendo? Porque ele enxergou sinceridade, ele viu verdade. Ele viu verdade. É melhor você ouvir uma verdade que dói do que um elogio falso, não é verdade? Hã? Não é melhor? Ou eu prefiro, né, que alguém diga que eu estou bonito, né, que eu emagreci, sendo que eu engordei? Você prefere isso? Nossa, como você emagreceu, na verdade você engordou. Tem gente que até fica feliz com isso, né? Nossa, parece que você está mais magro, você sabe que você engordou, mas ai, que bom ouvir isso. A pessoa gosta de ouvir uma mentira. É aquela expressão, me engana que eu gosto. Tem sensatez nisso? A pessoa está se enganando. Ah, como você emagreceu? Você sabe que você engordou. Às vezes a pessoa, não vem com fingimento, não. Fala a verdade. Não, você está equivocado, você está enganado. Eu não emagreci, eu engordei. Ai, nossa, é verdade, você acha mesmo? Nossa, a pessoa... Aí, você acha que um elogio desse faz ela ter consciência que ela precisa emagrecer ou que ela pode desandar mesmo? Comer tudo que ela quiser comer. Aí ela vai comer, aí é que ela vai engordar. Entendeu? Então a gente precisa, como outro dia eu falei daquele servo do Naamã, que quando viu o Naamã dando piti, o seu senhor dando piti, né, pisando duro, onde já se viu, né, tem rios melhores do que o Rio Jordão, né, isso é um desrespeito, que desaforo é esse? Eu saí lá da Síria e vim aqui, né, para ser tratado dessa maneira. Quando o servo dele viu ele dando piti, o servo disse, meu pai, sabe aquela coisa? Meu Deus, que vergonha. Você não está em condições. Você não está em condições de exigir nada. Você está leproso. Ô, meu pai, vai lá. Faz o que o homem de Deus mandou você fazer. Abandone esse orgulho. Você não tem condições de nada. Seja humilde. O que custa? É difícil por causa do teu maldito orgulho. É difícil fazer isso por conta do seu maldito orgulho. Vença esse lixo. Né? Esse servo não temeu nem a vida dele. Não teve medo de perder a vida. Porque o Naamã não podia, na sua fúria, mandar executar esse servo? Podia. Só que esse servo realmente, né, cumpria ali com a sua missão, né? Vivia com propósito, né? Eu estou aqui para servir, né, ao meu Senhor e eu vou servi-lo de forma íntegra. Eu não vou falar o que ele quer ouvir, eu vou falar o que ele precisa ouvir. A consequência disso não importa, eu vou fazer o que é certo. Então, meu pai, por favor, para de dar piti, vai lá e faz. Seja humilde. Vence esse orgulho. Naamã. Eu não tenho essa informação, mas eu acredito que, pela maneira como Naamã quis retribuir depois, o homem de Deus, você acha que ele não retribui esse servo? Com certeza esse servo foi promovido, foi honrado, porque foi o instrumento que se deixou ser usado ali para
levar esse homem a uma mudança. E nós somos gratos por essas pessoas. Muitas vezes não é fácil ouvir determinadas coisas, mas as pessoas das quais você é grato pela vida delas, são aquelas que realmente te amam, que falam a verdade, que te corrige, né? Que muitas vezes fere, mas fere com amor. Fere porque ama. Amém, gente? Então, que sejamos essas pessoas e que amemos esse tipo de gente, que fala o que tem que falar, porque isso é o que, sabe, atrai Jesus, essa sinceridade, essa verdade, essa transparência, né? Ele, sem qualquer receio, expressou o que ele pensava. Ele estava errado? Estava, mas foi sincero. Tinha um preconceito, tinha uma opinião errada acerca de Nazaré, mas soltou o que estava dentro. Falou o que pensava. Jesus não se ofendeu, porque pesou mais a sinceridade dele. E ele ouviu. Aí está um verdadeiro filho de Israel, um homem totalmente íntegro, que sempre foi o padrão que Deus buscou, né, em Israel. É o padrão de Deus, integridade. É como essa nação deveria ser, totalmente íntegra, sem fingimento, sem falsidade. É como nós temos que ser. É como nós somos chamados para ser. Verdadeiros, íntegros, né? E que a Bíblia diz que os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade. Verdade. Se não houver verdade, sinceridade, assim, é perda de tempo. Eu posso adorar a Deus, eu posso ter uma voz linda, maravilhosa, e nenhuma sinceridade no meu coração. Eu posso cantar de forma horrível, né? E de vez em quando a gente brinca, né? Ainda bem que Deus enxerga a sinceridade, né? Quando a gente vê alguém cantando, né? Algumas pessoas cantando, a gente está brincando. Ainda bem que Deus, que a verdadeira adoração é aquela que sai do coração, né? Porque se fosse depender da voz, né? Chegar a Deus ouvidos. Então, Deus está à procura disso. Verdade, sinceridade. Aí, como o Senhor sabe ao meu respeito? Perguntou Natanael. Jesus respondeu, vi você sob a figueira, antes que Filipe o chamasse. Diga assim, o Senhor nos vê. Diga, o Senhor sempre nos vê. E a pergunta agora é, o que o Senhor está vendo? Ele sempre nos vê. Ele nos observa, como observava o Davi lá no curral, o Samuel mantendo a luz acesa, a lamparina acesa no templo, o Gideão malhando o trigo no tanque de prensar uvas. O Senhor sempre nos vê, Ele está nos observando. E a pergunta que você tem que responder para você mesmo é, o que Ele está vendo? Ele está vendo o quê? Alguém plantando a boa semente, alguém confiando, crendo a despeito de tudo, alguém que mesmo na dificuldade, na dor, né, está ali, mesmo com lágrimas, como diz o Salmo 126, está lá andando e lançando a semente, não parou de plantar. Ou alguém que às vezes no seu oculto está lá murmurando, reclamando. O que ele está vendo? Ele está encontrando integridade, sinceridade, verdade, honestidade. O que ele está encontrando em nós? Porque ele surpreendeu Natanael quando disse isso aqui, vi você debaixo
sob a figueira antes que Filipe o chamasse. Opa, eu não fazia ideia de que o Senhor estava me vendo? Pois é, o Senhor está nos vendo. Ele nos vê. E o que é que ele está vendo? Então Natanael exclamou: Rabi, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Jesus lhe perguntou: você crê nisso porque eu disse que o vi sob a figueira? Vamos juntos? Você verá coisas maiores que essa. Gente, uma mínima coisa foi suficiente. Diferente de tantos que ouviram tantas mensagens, viu tantos milagres, Natanael, ele ouviu uma frase. Que frase? Vi você sob a figueira antes que Filipe o chamasse. Foi o bastante, foi o suficiente para ele crer e reconhecer que Jesus era o Filho de Deus, o Rei de Israel. Foi o bastante. Isso aqui tem que mexer conosco. Porque ainda no Natal, nós falamos, do nascimento de Jesus. E é assim, incrível como aqueles magos saíram do Oriente porque viram a estrela. E andaram uma longa distância para ir lá honrar Jesus bebê. O que Jesus tinha feito? Nascido. Nem sabia falar ainda na forma humana. Mas aqueles homens discerniram: é o Messias, é o Filho de Deus. E creram. E honraram. E presentearam. E adoraram. Aí tinha os religiosos que sabiam dizer aonde Jesus ia nascer. Que conhecia os detalhes. Mas não foram lá honrar. Não foram lá homenagear. Não foram. Então, tem gente que infelizmente não está aberto, porque não falta palavra, não falta sermão, não falta mensagem, não falta. Falta ele decidir crer, ele se abrir. Porque mensagem tem aos montes. Então tudo é uma questão de decisão mesmo. De estar aberto. Quando uma pessoa não está aberta, tem um texto que fala que Paulo discutia, de forma convincente. Passou alguns dias ali discutindo de forma convincente, com argumentos convincentes, mas aquelas pessoas não estavam abertas e não creram. Então é exatamente isso, quando uma pessoa não quer crer, não quer se abrir, você pode ter os melhores argumentos, você pode discorrer a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, quando ela não quer se livrar do seu achismo, do seu orgulho, do seu conhecimento, muitas vezes errado, ela não quer se livrar, ela não quer desaprender, não adianta. Se tem alguém que tinha argumentos convincentes, era Paulo, e nem Paulo conseguiu convencer alguns. Não sei se eram os atenienses, agora não lembro. Mas ele estava lá, e tinha argumento. E era um homem intelectual, era um homem inteligente, um poliglota, alguém, um entendido da lei. Tinha ninguém melhor do que ele para argumentar com aquelas pessoas, mas não creram. Ele não teve sucesso. Por quê? Coração. Não foi falta de informação. Está conseguindo entender ou não? Agora, quando uma pessoa crê, gente, é igual o etíope, que o Filipe começou a explicar a palavra. O sujeito tinha sede, tinha fome, não entendia, estava lendo Isaías, nem sabia de quem se tratava, a pessoa ali que Isaías estava mencionando. Aí Filipe começou a falar que era de Jesus, e começou a testemunhar sobre Jesus, e no caminho aquele homem vê um lago e pergunta para Filipe: o que me impede de ser batizado? Filipe diz: nada, se você crê de todo o coração. Aí eu creio. Ali, o homem já desceu as águas. Se batizou, aceitou, confessou Jesus.
Isso é lindo. Quando a pessoa tem sede, está aberta, um pouco ali que Filipe passou falando, conversando, já levou ele a uma decisão. Tem gente que está 500 anos dentro da igreja e vai virar o ano sem fazer uma aliança com Deus. Vai virar o ano dividido, sem uma entrega total. Tem gente que está um tempão dentro da igreja, não falta palavra. Falta decisão, falta crer, falta se esvaziar, falta se humilhar. A pessoa está tendo a oportunidade de conhecer aquele que vai mudar a vida, de se abrir para aquilo que vai revolucionar a sua vida. Mas ela ainda está cheia de si mesma, está dividida. Natanael creu. E o Senhor disse, você creu em mim? Porque eu disse isso? Uma frase foi bastante? Pois você vai ver muito mais. Coisas maiores. E acrescentou, eu lhes digo a verdade, vocês verão o céu aberto. Vocês, por quê? Porque aqui agora inclui o Filipe também. Né? Verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Faz menção daquela ocasião em que o Jacó, né, viu aquela escada que ia até o céu e anjos subindo e descendo. E ele citou ele fez menção desse acontecimento, porque Natanael ia entender perfeitamente. Ele era um conhecedor das Escrituras. E o Senhor estava deixando claro, você vai ver coisas maiores, porque agora está aqui quem dá acesso. Né? Eu sou esse acesso. Por meu intermédio, você vai ver um mover sobrenatural. Coisas muito maiores. Amém, gente? Ele não teria ouvido, você verá coisas maiores do que essa. Você verá o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ele não teria ouvido nada disso se não tivesse tido a disposição de ir e ver. Provai e vede. Ele não teria ouvido isso se não tivesse dado atenção ao convite. Vem e veja você mesmo. Filipe convidou ele a ser humilde, a se humilhar, a se esvaziar. Vem e veja. Deixa de lado o que você pensa, suas opiniões, e vem experimentar. E ele não se arrependeu. Ele não perdeu nada com isso. Então, provai e vede, como nós acabamos de cantar. Se humilha, dê a Deus. Se abra para aquilo que Deus está te chamando. E você vai ver coisas surpreendentes. Amém, gente? Fique em pé, por gentileza, com o seu propósito nas mãos. Liga o seu pensamento no Senhor, com seus olhos fechados. Do que é que você precisa se esvaziar? De quais crenças, opiniões, comportamento, estilo de vida, mentalidade, aprendizado você precisa se livrar, desaprender, deixar para trás. É momento, este é o momento do quê? De tirar o velho, de desaprender, de se humilhar, de se esvaziar, de dar lugar a algo novo, de provar, de experimentar algo novo. Deus quer nos levar a viver, a ver e viver coisas bem maiores do que temos visto e vivido. Mas não é possível sem essa humildade, esse quebrantamento, essa entrega, essa capacidade de se esvaziar. Deus está à procura de pessoas íntegras, gente sem fingimento, gente sem falsidade, gente que não depende de imagem,
Gente verdadeira. Aí está um verdadeiro israelita. Será que as pessoas têm podido dizer isso? Aí está um verdadeiro cristão. Aí está uma pessoa de verdade, uma pessoa sincera. Será que as pessoas enxergam isso em nós? Eu diria que em muitos não, porque senão estaríamos tendo muito mais impacto nesse mundo. E a igreja do Senhor deixou de impactar esse mundo. Muitos crentes mais sofrem influência do que influenciam. Mais são impactados pelo mundo, pelas notícias, do que impactam esse mundo. Essa é a verdade. O mundo está do jeito que está, porque a igreja perdeu a sua influência, não ocupou o seu lugar. Então nós precisamos nos levantar e testemunhar acerca de Jesus, como Filipe testemunhou para Natanael, com uma certeza, com uma convicção, com um fervor, que mexeu com Natanael, que levou ele a se esvaziar, se dar a oportunidade de conhecer. Natanael viu verdade no Filipe. Filipe falou com convicção, falou como quem conhecia, quem sabia o que estava falando. Testemunhou acerca de Jesus de uma forma convicta e apaixonada. Quantos cristãos que não defendem a sua fé, que não testemunham acerca de Jesus dessa forma, que na verdade se envergonham, não respeitam a fé, negam a fé, nega às vezes diante da própria família, cede a influência de familiares, cede a influência de amigos, quando deveria estar impactando a sua família, impactando seus familiares. Então, em nome de Jesus, vamos nos levantar, porque Deus quer nos levar a viver, a ver e a viver coisas muito maiores. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus está à procura dessas pessoas íntegras, sem fingimento, sem casca, que tem muito mais do que um rótulo, um título, uma aparência de piedade, mas que são íntegras de verdade. Senhor Jesus, eu oro ao Senhor agora, para que nos ajude, meu Deus, a nos posicionarmos diante do Senhor, dessa forma, dessa maneira, sem máscara, sem capa, sem fingimento, sem hipocrisia. Se tem uma coisa que o Senhor combateu de forma muito intensa e até agressiva, foi a hipocrisia. O Senhor esteve com os pecadores, pousou na casa do Zaqueu, mas o Senhor não suportava a hipocrisia, o fingimento, a falsidade. O Senhor não quer ser adorado com lábios. O Senhor não quer que o adoremos com os nossos lábios apenas. O Senhor quer uma entrega de verdade. Que sejamos os verdadeiros adoradores que te adoram em espírito e em verdade, que tem verdade, que tem sinceridade. Senhor, eu oro ao Senhor, para que cada um esteja rompendo, como Jacó no Val de Jaboque rompeu, cansou de ser o Jacó, e admitiu: é isso que eu tenho sido uma vida inteira, é isso que eu fui até hoje,
mas não serei mais. Ali, meu Deus, ele rompeu, teve o nome trocado, porque admitiu, reconheceu, foi sincero, foi verdadeiro. Qual o seu nome? Meu nome é Jacó. E o Senhor precisa, meu Deus, que cada um chegue nesse ponto e pare de fingir, de parecer, de tentar vender uma imagem espiritual, de piedade, de santidade. O Senhor tem nojo a isso. Nos guarda disso. Nos guarda, Senhor, dessa hipocrisia. Nos guarda da religiosidade. Nos guarda, meu Deus, de parecermos. Não, Senhor, nos ajuda a sermos de verdade. O Senhor não está à procura de movimentos. Não, o Senhor está à procura de corações quebrantados, sinceros e verdadeiros. O Senhor não está à procura de pessoas perfeitas, porque essas não existem. Não existem. De pessoas que sabem tudo, porque ninguém sabe tudo. E muitos se colocam assim. Têm a aparência da piedade, se colocam como pessoas irrepreensíveis e perfeitas e que não cometem erros. Mas são como aqueles religiosos, por dentro, estão podres, cheios de ódio, de inveja. Nos guarda, Senhor, nos guarda disso, meu Pai. Nos guarda de sermos como aquela figueira, meu Deus, que só tinha folhas, mas não tinha fruto. De longe parecia uma árvore frutífera, mas quando chegou perto, só tinha folhas. Era uma figueira falsa. Nos guarda disso, Senhor. Nos guarda, nos ajuda no dia a dia. Meu Deus, na vida privada, no oculto, meu Deus. Vivermos de acordo com a palavra. Temos a atitude que o Senhor espera que tenhamos. O Senhor não quer pessoas espirituais dentro da igreja e carnais dentro de casa. No trabalho, na escola, na faculdade, no trânsito. Pessoas que dentro da tua casa sabem se comportar, são agradáveis, mas dentro de casa são desrespeitosas para com os pais, não honra a família, não cuida dos seus, não trata bem, não trata com amor, não é generoso. Não, meu Deus. O Senhor tem falado conosco, é tempo de colocar tudo em ordem, de rever os nossos caminhos, as nossas prioridades, o nosso estilo de vida. É tempo de rever, é tempo de revisar, meu Deus, a maneira como nós temos vivido. E chega de insensatez, chega de hipocrisia, chega de falsidade, chega de perder tempo, chega, meu Deus, de mentira. Chega. Tem misericórdia de nós, meu Deus, e nos ajuda a sermos as pessoas que o Senhor nos chamou para ser. Pessoas íntegras, verdadeiras. Em nome de Jesus, eu oro pelo propósito da mudança. Eu apresento cada pedido, as 3 ou mais situações que estão sendo colocadas diante do Senhor. E oro, meu Deus, para que nessa última semana, o que ainda não aconteceu, aconteça. O que ainda não se definiu, se defina. Meu Deus, aquilo que ainda não foi liberado, que a partir desse entendimento, dessa entrega, meu Deus, que a partir, meu Pai, desse posicionamento íntegro diante do Senhor, coisas que estavam travadas, amarradas, sejam desamarradas. Em nome de Jesus. Senhor, faça uma grande obra. Surpreenda essa pessoa e leva ela a viver coisas maiores do que ela mesma imaginou, projetou. Abençoa lares, famílias. Meu Deus, restaura esse casamento, restaura essa família. Meu Deus, salva os familiares dessa pessoa. Faz uma grande obra, leva ela a ver e viver a tua glória de uma forma inédita, meu Deus. Em nome de Jesus, leva essa pessoa para lugares altos, para uma glória maior, que ela possa ver o sobrenatural, que ela possa ver e viver o que ela nunca viu. Em nome de Jesus,
Eu abençoo cada um e concordo com as vitórias do seu povo. Eu ligo na terra para ser ligada nos céus e tomo posse do melhor final de ano das nossas vidas até então. Que ela veja uma inundação do teu favor. Em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Deus, por esse dia, por essa oportunidade, por essas mensagens, por tudo que o Senhor tem feito, pelo preparo que o Senhor tem feito conosco. O Senhor tem nos preparado para um novo tempo, para coisas maiores, e eu te agradeço por isso. Amém. Amém e amém.